Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Acústica, Diego. Pois é, Fábio, e esse é sempre um ponto quando nós falamos em tuberculose. A gente sempre ouve, eu achei que tuberculose era uma doença extinta, que não havia mais casos, mas hoje a gente nota, sim, hoje não, já de longa data a tuberculose, infelizmente ela nunca foi extinguida. Há uma proposta da Organização Mundial de Saúde que até 2030 a gente elimine a tuberculose, o que a gente, como pneumologista, acha que vai ser uma situação um pouco complicada isso daí. Uh, Apesar de tuberculose ser uma doença fácil de diagnosticar, muito de baixo custo tanto para a sociedade quanto para a esfera de governo, seja federal, estadual, municipal, é uma doença barata economicamente, de baixo custo de nós fazermos o diagnóstico e também o tratamento. O tratamento todo ele é gratuito, é fornecido pelo Ministério da Saúde e é um tratamento relativamente curto, de 6 meses. Quando a gente fala em tratamento, a gente fala de cura. Alguns perguntam, tuberculose tem cura? Tem cura sim. Por que o diagnóstico ele é barato, Fábio? Os sintomas da tuberculose quais são? A clássica tosse crônica por mais de 4 semanas, com ou sem expectoração. Os pacientes, é claro, junto com isso, eles começam a notar que tem diminuição do peso, diminuição do apetite, uma febre de 37,5, 38 graus no final do dia. Esses são os sintomas clássicos quando a gente fala de tuberculose pulmonar. E quando se fala em tuberculose pulmonar, parece que nós estamos falando uma redundância, tipo subir para cima, descer para baixo, né? Mas a tuberculose pulmonar, ela acontece em torno de 85, 90% dos casos, a tuberculose se dá no pulmão. Já de 15 a 20%, nós temos tuberculose extrapulmonar, ou seja, eu posso ter tuberculose na pleura, que é um dos lugares mais comuns extrapulmonar, assim como nos órgãos linfáticos, que é as famosas ínguas que nós temos, né? Podemos ter tuberculose óssea, tuberculose meníngea, né? Que o diagnóstico já é um pouquinho mais demorado de se fazer, mas fácil também. Então, quando eu tenho esse paciente com uma suspeita de tuberculose, que ele tem tosse e expectoração, eu faço um simples raio-x de tórax, que é muito barato. O raio-x, ele detecta, como é que você, médico, identifica no raio-x? E coloração, é uma névoa, o que aparece no raio-x da tuberculose? De uma maneira simples, explicando para os nossos Sim. ouvintes, quem já viu, todos nós já vimos uma radiografia de tórax, que nós vemos duas manchas bem grandes, pretas, que são os pulmões, Sim. o ar fica em preto. Aquela mancha que as pessoas falam, é aquela mancha no meio branca ali, é o coração, né? Só que aquele preto, que ele tem que ser um preto uniforme, né? Quando a tuberculose, em alguma localização do pulmão, a gente vê que tem uma mancha branca ali. No meio do pulmão tem uma mancha branca que é o que a gente chama de uma lesão escavada, ou seja, a tuberculose escavou. Ela fez uma consolidação, ela fez uma pneumonia e escavou, fez um buraco no pulmão. E aquilo ali é colonizado por bacilo. Daí a gente pede, para confirmar o diagnóstico, a gente pede um exame de escarro. O exame de escarro, o paciente escarra de manhã, no início da tarde, ou em poucas horas, a gente já tem a identificação do bacilo. Identificando o bacilo, Inicia o tratamento. inicia o tratamento. O tratamento é um medicamento que se usa diariamente por 6 meses e em 100% dos casos a gente tem cura, desde que o paciente se propõe a realmente utilizar um remédio diariamente sem falta. Aí que nós já passamos para o grande problema que a gente tem hoje, que é os abandonos. As pessoas abandonam o tratamento e o pior desse ciclo vicioso é que se cria, em alguns casos, a tuberculose multiresistente, ou seja, as drogas que a gente disponibiliza o bacilo fica resistente. Daí nós temos que iniciar uma segunda terapia para esses pacientes. O problema tu abandona, tu não elimina por completamente a tuberculose, ela volta mais fortalecida. E, consequentemente, tu transmite para os outros uma tuberculose mais fortalecida. Normalmente é um atendimento de tuberculose, um ciclo assim de quantos dias de medicamento sem falhar? 6 meses. 6 meses. O tratamento preconizado é por 6 meses.
6 meses. 6 meses. Mas são... E tem tendência, assim, mais homem, mais mulher, fumante, não fumante, a tuberculose? Não, hoje ela é bem dividida, a gente ainda tem um predomínio ainda nos homens, geralmente classe social, tanto classe social econômica, de escolaridade, nas mais baixas. Por que isso acontece? Que são geralmente pessoas que convivem, um grande número de pessoas dentro de uma residência pequena, onde naquela casa de poucos metros quadrados é o pai, a mãe, mais 2, 3 filhos e tem mais alguém, e aquele paciente tossindo vai transmitindo tuberculose para os outros. Pois né? é, aí é o problema. Ambiente fechado. Só para nós resumir, então, sintoma de uma... Não é tuberculose, sintoma que pode levar a uma pesquisa de tuberculose. Tosse repetida, tosse seca. Tosse por mais de 3 semanas, é o que se preconiza, geralmente com ou sem escarro. A pessoa nota que nessas 3 semanas ela está tendo diminuição do apetite, ela notou que perdeu, já vem perdendo um pouco de peso. E é comum ter, Fábio, ele relatar assim, o meu pai, o meu tio que morava conosco, alguém que morava conosco há 5, 10, 15 anos atrás tinha tuberculose e morou conosco. Porque 25% da população mundial é contaminada. Nós somos contaminados, mas as nossas defesas abraçam o bacilo, não deixa que aquilo se torne uma infecção. Então, nós temos 25% da população que tem tuberculose latente, ou seja, tem um potencial a desenvolver a doença, né? Então, esses casos também a gente trata. Quem tem a infecção latente, nós tratamos esses pacientes, porém, de uma outra forma. Entendi. Resumindo, Fábio, assim, Camacô disponibiliza atendimento gratuito, hoje no ambulatório do Dr. José Telmo Marder, que fica bem na frente do hospital. É um atendimento gratuito, nós temos enfermeira, nós temos técnicas de enfermagem, nós temos médico, nós temos os exames que é feito rapidamente, nós temos o raio-x de tórax, ou seja, nós não pedimos para os pacientes irem de madrugada marcar consulta, não há necessidade de tirar ficha para o atendimento da tuberculose. E no momento que o paciente inicia o tratamento, ele já sai com o medicamento e já tem uma consulta já pré-agendada para um determinado dia, ganha uma caderneta, tudo prontinho. O problema é tu não procurar o atendimento e tu tá levando a tua tuberculose para as pessoas que convivem contigo do entorno. Sabe o que eu percebi, assim, a questão, Marcelo? Não sei se deu uma friaquinha, assim, um pouquinho, sintoma de gripe. Sim. Inclusive de Covid. De novo, gente que está laudando o Covid. Sim. Nós já temos casos, sim, de alguns pacientes já com Covid, também influenza. Lembrar que provavelmente o município de Camacô, isso são palavras minhas, até porque a gente leu na imprensa escrita que o Estado já começou a distribuir as doses da influenza. Sim, já estão. Então, o secretário Fabiano, a Daniela deve de comunicar a todos que a vacina da influenza, da gripe vai estar disponibilizada, e também eu oriento que as pessoas, além da gripe, aquelas pessoas façam a vacina do coronavírus para ter o seu reforço. Façam vacina. As vacinas da influenza, o município vai disponibilizar, então a gente, mais uma vez, pede encarecidamente que as pessoas se vacinem. Vacina é salvar a vida, vacina é proteção. Muito bem. Amigo, muito obrigado. E eu que agradeço. Um grande abraço aí do Dr. Marcelo Malmo, que na sexta-feira dá o prazer aqui desse papo inicial aqui. Obrigadão. Se a gente conseguir, né? E outra coisa assim, simples. Tem alguém com gripe na sala? Abra a janela, deixa correr vento. Ah, mas está um pouco quente. Não interessa. É melhor um calorzinho do que você ficar gripado de tabela por um colega seu de serviço. É impressionante isso, né? Tem que evitar, né, Marcelo? Exatamente. Circulação de ar. Quer continuar com sala fechada? Então é o seguinte, você deve ter as máscarazinhas que nós usamos no Covid guardadas nas gavetas. Pede pro teu colega que está com gripe, ele usar a máscarazinha, ou então tu põe a máscarazinha. Não é feio, é proteção um pro outro. Então, seja parceiro, seja amigo, tenha empatia pelo colega, né, na volta. Vamos para o intervalo e já voltamos.